A aula de hoje a gente vai tratar de derivadas na parte de diferenciais e erros. É uma continuação das aproximações lineares que a gente viu na aula anterior. Vamos falar aqui de diferenciais. As ideias por trás das aproximações lineares são algumas vezes formuladas na terminologia de diferenciais. Temos uma função y, em função de x, variável independente, variável dependente, onde f é uma função derivável. Então, o diferencial dx é uma variável independente, ou seja, dx pode ser dado um valor qualquer. A diferencial dy, então, é definida, ou seja, ela é dependente em termos de dx. E a gente tem essa forma aqui de apresentar. Vem isso da onde? Vem naquela nossa ideia de dy. dx é f' de x. Então, dy, diferencial dy, é igual a f' de x vezes dx. Agora a gente toma uma nova forma de apresentar o dy e dx. Assim, dy é uma variável dependente, que depende dos valores de x e dx. Se a dx for dado um valor específico e x for algum número específico no domínio de f, então o valor numérico de dy está determinado. O significado geométrico das diferenciais é mostrado nessa figura aqui, onde nós temos aqui, dx vem do ΔX e o dy vem do ΔY. Tem uma relação direta. Por quê? Aqui é uma variação entre x e dx. Quando a gente diminui isso para o infinitesimal, nós temos o diferencial. Tá bom? Voltando aqui. Sejam P de x e f de x. Então eu tenho o P que tem aqui o x e aqui ele tem um f de x. E Q, onde é o Q? Está aqui o nosso Q. Está aqui o nosso Q. Em que ele aponta aqui um x mais ΔX e um f de x mais ΔX. Variação de x. Então nós temos P e Q pontos sobre o gráfico de f, seja dx igual a ΔX. A variação correspondente y é, então o ΔY vai ser f de x mais ΔX menos f de x. Nós temos uma diferença desse ponto para esse. Então esse ponto aqui é o nosso ΔY, que é a diferença entre f de x mais ΔX e f de x. A inclinação da reta tangente PR, que vem aquela nossa ideia de derivadas da nosso triângulo PRS. Temos um triângulo aqui, temos então um triângulo retângulo, podemos ter a inclinação pela reta tangente, que também deu origem à nossa discussão toda sobre derivadas. Assim, a distância direta de S para R é f' f de x dx igual a dy, tá? Então tá aqui, nosso dy, tá aqui o nosso dy e aqui o nosso dx. E o f', lembrando, que o nosso f' é o dy dx. Então isso aqui está só traduzindo essa igualdade, passando aqui, multiplicando dx. Consequentemente, dy representa então a distância que a reta tangente sobe ou desce. Ou seja, uma variação da linearização. Aquilo que a gente trabalhou na aula passada sobre o erro. Ou melhor, aqui a gente vai tratar de erro, mas na anterior a gente falou sobre calcular o valor mais próximo, de forma linear, usando a reta tangente. Enquanto o ΔY representa a distância que a curva y sobe ou desce. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Então, nós temos aqui a variação ΔY e nós temos a variação dy. Quando tende a ser muito pequeno, então eles tendem a ser iguais. Tá? Vamos ter um exemplo aqui, só para a gente começar a deixar mais concreto na nossa mente. Compare os valores de ΔY e dy. Se y igual a f de x, está aqui a nossa função, é uma função polinomial do terceiro grau, x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1, e x varia de 2 para 2,05.
Então, esse aqui, ó, isso aqui é o quem? É a variação do x. Quem é isso? É o nosso ΔX. Então, vamos calcular isso. Então, temos isso daqui. Né? Lembrando que o ΔY é igual a f de x mais ΔX menos f de x. Quem é o x aqui na letra A? X vale 2. Tá? Quem é o ΔX é a diferença entre 2,05 e 2. Tá? Então, nós temos que x igual a 2 na letra A, né? E o ΔX igual a 0,05. Tá bom? Então, nós temos aqui, vai ser o f de 2,05 menos o f de 2. Tá? Vamos calcular o ΔY, então. F de 2,05 é substituir aqui. Então, vai ficar 2,05 ao cubo mais 2,05 ao quadrado menos 2 vezes 2,05 mais 1. Tudo isso menos 2 ao cubo, que está aqui, mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 1. Tá? Então, fazendo o cálculo. Neste caso aí, eu vou fazer o cálculo já completo. Basta usar a calculadora, que a gente não pode perder tempo aqui calculando um por um. Então, calculando aqui, vai dar aproximadamente esses valores aqui. Vai dar um pouco mais, mas para a gente já serve isso. Vamos subtrair e somar quem quer que seja aqui, né? 8,61 mais 4,20 dá 12,81 menos 4,1 dá 8,71 mais 1, tudo isso é igual a 9,71. Então, aproximadamente, claro, eu estou botando aqui apenas duas casas decimais. Menos 4 menos 4, 0. 8 mais 1, 9. Tá. Então, dá isso. Então, dá 0,71. Se quiser uma precisão um pouquinho maior, dava para a gente fazer aqui no elevado ao cubo. Um pouquinho mais assim, sei lá, 615, 125. Tá? Aí aqui vamos colocar uns 5 aqui, aproximadamente, tá bom? Então, dá pouco, mas 3 casas decimais. A gente pode ir até 4, 5, né? Tanto faz. Só para ter um valor do ΔY, tá? Bom, isso aqui é para calcular o ΔY. Como é que a gente vai calcular o dy? Então, o dy ele vem da derivada, né? dy dx vai ser a derivada da função f de x, x ao cubo, mais x quadrado, menos 2x, mais 1. Então, isso implica que dy dx vai dar a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é o 2x, a derivada de menos 2x é menos 2 e a derivada de 1 é 0, que é uma constante. Tá? Então, isso aqui não conta mais. Como o dx ele age aqui como uma variável independente, a gente pode deixar o dy aqui e reescrever essa equação colocando o dx multiplicando. Okay? Multiplica dx pelos dois lados, esse daqui vai simplificar, então vai ficar só do lado de lá. Bom, então o x nós temos, vale 2, e o dx nós temos que é dx, lembrando que o dx é igual ao nosso ΔX. Né? Então nós temos que vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 2 vezes 0,05, ou 5 sobre 100, ou 1 sobre 20, né? Dá para simplificar também. Então vai ficar 4 vezes 3, 12, 12 mais 4, 16, 16 menos 2, 14. Então vai ficar 14 vezes 0,05. Fazendo o produto de 14 vezes 0,05, isso vai dar igual a 0,7. Então reparem que dy é aproximadamente igual, claro que aqui estamos tirando aqui a partir da segunda casa decimal, o dy é aproximadamente igual a ΔY. Tá? Então existe uma aproximação do diferencial com o delta, com a variação, certo? Essa aproximação
vai depender muito de quão menor é o ΔX. Quanto menor for o ΔX, mais próximo será eventualmente do nosso dx. Tá? Então eu deixo para você tentar fazer essa aqui, que é exatamente igual a isso, só que vai mudar o valor do x para 2 e do ΔX para 0,01. Ok? Então, por favor, faça isso daí e treine em casa, porque não adianta nada só assistir a aula aqui e não fazer nada, né? Então, tente fazer essa questão. Bom, então vamos discutir aqui propagação do erro em aplicações. Nas aplicações ao mundo real, invariavelmente ocorrem pequenos erros na medição de quantidades. Esses erros de medição são importantes na pesquisa científica, pois todas as medidas, todas as medidas científicas incluem erros. Não existe nenhuma medida no mundo que não tenha erro. Tá? Você não consegue, justamente pela imprecisão do próprio material, do medidor. É tudo muitíssimo complicado quando você vai para o mundo real. Muitas vezes os pesquisadores utilizam essas quantidades medidas sem exatidão para calcular outras quantidades. E com isso, propaga erro. Então, propagam os erros das quantidades medidas para as quantidades calculadas. No fenômeno chamado propagação do erro, quem trabalha com laboratório trabalha direto com isso, a quantidade de erro, e ocorre, por exemplo, nas pesquisas estatísticas, medição de prédio, tudo que você imaginar que existe alguma quantificação, existe uma propagação de erro dependendo das situações que a gente vai assumindo. Então, suponha que com uma régua meçamos o lado de um quadrado como sendo... Suponha que com uma régua meçamos o lado de um quadrado como sendo de 10 centímetros. Então eu tenho aqui um quadrado, eu pego uma régua qualquer, e meço, botando a régua aqui do lado, né? E meço aqui, aí aqui ela me mostra 10 centímetros com um erro de medição de mais ou menos 1,32 centímetros. Mais ou menos 1,32 centímetros. Estime o erro na área calculada do quadrado. Então, olha só, eu vou medir, mas existe esse pequeno erro aqui de 1 sobre 32 centímetros, que isso equivale a 0,03125, né? 1,32 avos equivale ao número na forma decimal de 0,325. Aí você vai pensar, poxa vida, peraí, quer dizer que vai ter erro na área calculada? Vai. Então, olha, se aqui vale 10, mas existe um erro para menos ou para mais, quer dizer, existe aqui um ΔX para cá e aqui também um ΔX. Então, o que é a área de um quadrado? É o valor da dimensão, né, do lado ao quadrado. Então, se existe um erro para mais ou para menos, o que vai acontecer? A área ela vai ter um erro. Tá? Vou botar uma linha aqui com esse erro para mais e para menos ao quadrado. Logo, essa área vai ser, né, x ao quadrado mais 2 vezes x ΔX, quadrado do primeiro mais o segundo, né? Só que mais ou menos, porque, ou no caso inverte, né? Dependendo da situação, mais o ΔX ao quadrado. Tá? Então é isso o nosso erro pela área, nosso ΔY. Né? Olha só, esse aqui seria o valor da área sem o erro. E isso daqui é o valor da área com o erro. Repare que muda a nossa situação, certo? Então, vamos lá. Se fosse sem erro, o que aconteceria? Seria 10 ao quadrado igual a 100. Mas com o erro, vai ser x vale 10 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes 10 vezes 1 sobre 32, mais 1 sobre 32 ao quadrado, certo? Então, a linha vai ser 100 mais ou menos 20 sobre 32, mais 1 sobre 32 ao quadrado, que vai dar 1024. Bom, vamos fazer aqui, ó. 20 sobre 32, vou deixar em forma decimal aqui, já que a gente pode usar, eu vou usar a calculadora e vou deixar na forma decimal. 20 sobre 32 é igual a 0,03125.
625. Mais 1 sobre 1024 vai dar 0,12397,6. Tá? Então, isso daqui, olha, é uma propagação de erro. Isso aqui é uma propagação de erro. Bom, eu posso deixar assim, ó, 100 mais ou menos, aí ó, 0,625 mais esse valor aqui vai dar igual a mais 0,62597625 ou menos 0,624, aproximadamente 0,24 aqui. Então o erro vai ser para mais aqui e para menos aqui. Isso se eu for na ideia de ΔY. Mas e se eu for com o diferencial? Se eu usar o diferencial para ver isso? Então como é que vai ficar? Então vamos ver na forma diferencial como é que isso fica, tá bom? Então para o dy dx vai ser a derivada da função da área, né, que é o x ao quadrado, vai ser igual a 2x, logo dy vai ser 2x dx, né, porque o dx vai passar aqui multiplicando. Então tá aqui a nossa ideia. Bom, quanto é que vale então o dy? Vai valer 2 vezes o x, que vale 10, vezes o dx, que vale 1,32, ou seja, 20 sobre 32. E a gente já calculou isso, vale 0,625. Então, a área em relação ao dy, né? A área em relação ao dy, mais ou menos o dy. E tem a área mais ou menos ΔX, né? Então, tá aqui o nosso ΔX, ou nesse caso aqui, perdão, o ΔY, que a gente viu aqui em cima. E em relação ao dy vai ser isso, né? Vai ser... A área vai ser igual a 10 mais ou menos 0,625, perdendo apenas essa precisão aqui do 0,000976, para que é muito próximo, tá? Do nosso alínea, que é o 10 mais ou menos, em relação ao ΔY vai ser isso, em relação ao ΔY vai ser isso, tá? Basicamente é essa propagação do erro, né? Um erro na medida de 1/32 gera um erro na medida de 20/32 ou mais um pouquinho até, certo? Bom, então entendendo aí como é que é o processo. Bom, então vamos ver aqui uma aplicação de esferas de poliuretano que são utilizadas na manutenção de oleodutos e gasodutos, né? Coloca-se uma esfera aqui dentro para fazer a limpeza. Então eu tenho uma esfera cujo diâmetro dessa esfera vale x, então o raio é x sobre 2. Né? Eu quero saber o seguinte, o diâmetro de uma esfera de poliuretano é medido com um erro percentual de mais ou menos 0,4%. O que é que significa isso? Que o nosso dx ele equivale a 0,4%, enquanto que o x equivale a 100%. Ou seja, dx sobre x é igual a 0,4 sobre 100. Tá? Vamos guardar essa informação aqui. Ou 0,004, né, para ser mais preciso. Mas se quiser, pode deixar assim. Tá? Um ou outro, tanto faz. Depois a gente pode voltar ou manter. Então essa é a nossa informação inicial. Agora, para achar, ele quer a estimativa do erro percentual no volume. Ora, se eu quero a estimativa do erro percentual no volume, então eu tenho que calcular o dV. O dV tem que derivar a função, tá? Substituindo no lugar de R o x sobre 2, a gente obtém esse valor aqui, ó, 1/6 de πx ao cubo, né? Basta você lembrar que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, substituir e achar isso em função de x, e agora derivar isso em relação a x, 1/6 de πx ao cubo. Fazendo essa derivada, vamos colocar aqui para ter espaço, dv dx é igual a, tira quem é constante, e deriva aqui, x ao cubo é 3x².
Simplificando, vai ficar o 2 aqui embaixo. Π sobre 2, x ao quadrado. Isso implica que o nosso dv vai ser π sobre 2, x ao quadrado, dx. Este aqui é o nosso dv. Ok? Bom, fazendo o seguinte, então, essa comparação, né? Se eu pegar dv e dividir por v, o que é que vai sobrar? Para a gente ter a nossa relação, vai ser π sobre 2, x quadrado, dx sobre π sobre 6, x ao cubo. É isso. π por π vai dar 1. Simplificando aqui, ó, 1 e 6 sobra o 3 no denominador do denominador, então ele vai lá para riba, vai para cima, aqui fica 3, x ao quadrado, x. Então vai ficar 3 dx sobre x, tá? Então essa é a nossa relação dv sobre v. 3 dx sobre x. E a gente tem essa relação aqui, 3 dx sobre x. dx sobre x vale quanto? Vale o nosso 0,4%. Então, olha, dv sobre v, se eu pegar esse daqui, vai ficar 3 vezes 0,4%. Logo, dv/v vai ficar 1,2%. Então, o v, o erro percentual, né, dessa relação que a gente obteve, a gente vai ter o quê? Que v equivale a 100% e o erro percentual do dv vai ficar igual a 1,2%. Um outro exemplo aqui com esfera. O raio de uma esfera foi medido e descobriu-se que possui 21 centímetros, com uma possibilidade de erro de aproximadamente 0,05 centímetro. Qual é o erro máximo? Né, com o erro máximo aqui. Qual é o erro máximo usando esse valor do raio para computar o volume da esfera? Então nós temos que o volume da esfera, a gente acabou de ver aqui, né, 4 terços de πr ao cubo, certo? O raio da esfera medido foi de 21 centímetros. Então, se eu fosse calcular aqui, ó, 4π vezes 21 ao cubo, nós temos o quê? Nós temos que isso vai valer 12.348π. Vou deixar aqui em função de π, certo? Então, esse aqui seria o volume da esfera sem erro. Mas tem o erro, então nós temos o nosso dv, e a gente calcula o nosso dv em relação ao raio, né? Vai ficar dr de 4 terços de πr ao cubo, vai ficar 4 terços de π, 3r quadrado. Logo, dr vai ficar 3 por 3, 4πr ao cubo, 4πr, 3 por 3 vai ficar 4πr ao quadrado. Logo, o dv vai ser 4πr quadrado dr. Então tá aqui. Para calcular o dv, vamos substituir agora 4π vezes o raio ao quadrado, 21 ao quadrado, vezes o nosso dr, 0,05. Tá? Então vamos fazer esse cálculo aí. Vai dar 88,2π. Então é o nosso dv. Então, v mais ou menos o nosso dv. Então vai ser 12.348π mais ou menos 88,2π. Bom, para encerrar essa aula, a gente vai falar aqui sobre essa última questão. Seja A igual a πr ao quadrado, calcule o diferencial A em relação a R e interprete. Bom, para quem não reconheceu, isso aqui é a área de um círculo, né? Se eu tenho um círculo e esse círculo tem um raio R, então a área desse círculo é dada por πr quadrado. Para nós encontrarmos o diferencial dessa área, vai ser dA/dr, π ddr de r ao quadrado, já que o π aqui é constante, vai para fora e tal, ficou r ao quadrado. Isso implica que o nosso dA/dr vai ficar 2πr. Né? Quem lembra o que é isso aqui? Isso é o nosso círculo, né? Tamanho e comprimento de um círculo. Bom, arrumando aqui, dA vai ficar 2πr dr. Tá? Então, é o nosso dA. dA é 2πr dr. E como é que a gente pode interpretar isso? Então, eu vou usar aqui essa figura. Olha, daqui para cá é o nosso R, certo?
E até aqui vai ser o nosso R mais o nosso dr. Então o dr é esse comprimentozinho aqui, ó. Isso aqui é o nosso dr. Então eu tenho aqui essa área, tá? Essa área. Bom, essa área ela pode ser esticada assim, claro que de forma infinitesimal, e que aqui é o nosso comprimento 2πr e aqui é a nossa largura dr. Então esse dA é a área infinitesimal, essa tira, né, circular aqui. Isso é muito usado em questões de física. Então você vai usar isso de algumas vezes, principalmente quando a gente trabalhar isso com integrais. Tá? Então essa é a nossa interpretação. Então essa é a primeira parte dessa aula. Na próxima aula, em relação a esse conteúdo, eu vou trabalhar algumas questões envolvendo um pouco de matemática, mas também questões envolvendo física, né? Ciência, engenharia, alguma coisa desse para esse lado, tá bom? Então até a próxima aula. Tchau!